aqui a comissária Maria Pascoal, do lado dela é o comissário Rafael Aguiar e temos depois o comissário Jorge Manuel Monsolel. Muito obrigado. Muito bem, vamos passar a leitura do comunicado de imprensa. Povo angolano, temos a noção exata e a ciência das nossas responsabilidades institucionais, dos nossos direitos cívicos e políticos, direitos fundamentais, protegidos e garantidos pela Constituição da República de Angola, de tal modo que, enquanto os comissários nacionais, em função efetiva, designados e conferida posses em ato solene e em cerimônia realizada na Assembleia Nacional pelo Sr. Presidente do referido hemiciclo, onde prestamos juramento de sermos fiéis à pátria, servirmos a nação com independência, imparcialidade, dedicação e devoção totais, tais como respeitar a Constituição e a lei. Deste modo, pretendemos cumprir escrupulosa integralmente com os fundamentos que versam das disposições constitucionais dos números 1 e 2 do artigo 40 e números 1 e 2 do artigo 52, ambos da Constituição da República de Angola, e do número 1, a linha A, a linha B e número 2 da linha D do artigo 43, respectivamente, da Lei 12/2012, de 13 de abril, da Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Porém, informados com as constantes violações da lei, da Lei número 36 da República, republicada em Diário da República, da primeira série, número 224, de 30 de novembro, e respectivamente da Lei número 12, de 2012, de 13 de abril. Por consequência, preocupados com os maus serviços que estão a ser prestados aos eleitores, quando se esperava da CNE endossar o processo eleitoral que se esperava o melhor, 30 anos depois das primeiras eleições gerais. A Comissão Nacional Eleitoral, de que somos membros, deveria ter a noção exata das suas responsabilidades e do papel que lhes reserva a Constituição e a lei, a fim de poder ter feito das quintas eleições um verdadeiro dia de festa que resulte da satisfação dos cidadãos em geral e dos eleitores de modo particular, com vista a proporcionar um ambiente eleitoral que se compadeça com a vontade soberana do povo angolano e pelo respeito da ordem jurídica angolana, vilipendiada de forma dolosa, fins aparentemente confessos e contrários ao desejo dos homens e mulheres angolanos deste país, que sempre clamou por eleições justas, conforme leis que regulam a organização das eleições gerais, do funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral,
das regras da SADC, do qual Angola é membro, do pleno direito desta organização regional, do continente africano, tal como da ROJAI, integralmente composto por países de expressão de língua portuguesa, respectivamente Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, exemplos positivos que deveriam ser seguidos em democracia plural, pois o processo eleitoral, quanto mais qualitativo, melhor é a participação qualitativa dos cidadãos. Dos centros de escrutínio, o plenário da Comissão Nacional Eleitoral, em violação do número 2 do artigo 16, número 1 da linha D do artigo 43 e o número 2 do artigo 6º, todos da Lei número 12 de 2012, estabeleceu em cadernos de encargo um dos instrumentos jurídicos do concurso público do número 2 de 2021, na sua cláusula 16 ou 16ª, número 3, inteiramente reproduzido no contrato celebrado com a Indra Soluções Tecnológicas, os centros de despachos, entidades estranhas à lei em substituição arbitrária dos centros de escrutínios previstos no artigo 116, número 4, e do artigo 117 da Lei número 36 de 2021, Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, que, ao abrigo do número 1 e 2 do artigo 30 da Lei 12 de 2012, deveriam, por imperativo legal dos referidos diplomas legais, terem sido estruturados, organizados e postados a funcionar 30 dias depois da convocação das eleições gerais convocadas pelo Presidente da República, pois a institucionalização marginal dos centros de despacho ou outra entidade estranha a qualquer com os quais não estamos de acordo, impede, restringe o acesso e o exercício pleno das competências dos comissários nacionais, provinciais, municipais e, por consequência, violam por omissão grosseira as disposições jurídicas previstas nas alíneas P, Z, U, I do artigo 13 da Lei 12 de 2012, de 13 de abril. Por conseguinte, não só impede os comissários a todos os níveis, no quadro do plenário, de exercerem plenamente as suas competências, mas as transfere a um grupo restrito de comissários nacionais, indicados a dedo pelo Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, tal como também as transferiu a terceiros desconhecidos por via de uma solução tecnológica devidamente formalizada, estruturada, identificada no contrato celebrado com a Indra, em violação aos princípios da colegialidade e da competência do plenário quanto às deliberações em matérias referentes ao processo eleitoral, previstos no número 2 do artigo 6º e do artigo 13º, a linha A e seguintes do referido diploma. Prova disto mesmo, às escassas horas ou dias da publicação dos resultados definitivos das eleições gerais,
Os comissários nacionais, aqui presentes, manifestam seu descontentamento pelo facto dos resultados provisórios tornados públicos cuja ata assinada ter sido objeto de aproveitamento político, porquanto decorre o processo de apuramento e escrutínio dos resultados definitivos das eleições gerais. Os subscritores deste comunicado de imprensa demarcam-se dos resultados tornados públicos por ter sido, infelizmente, fora do plenário eleitoral que aprovou o regulamento de um único centro de escrutínio nacional, limitando a sua dimensão a todos os níveis e a composição da sua estrutura diretiva aos membros do plenário subscritores do presente comunicado, porquanto as alíneas H e I dos artigos 13º, combinados com o artigo 30º, número 1 e número 2, do referido diploma legal, e por disposição dos artigos 116, número 4, e 117 da Lei número 36 de 2021, 30 de novembro, impõe a este órgão deliberativo a competência de aprovar os regulamentos dos centros de escrutínios e o acesso de todos os membros das comissões eleitorais, contrariando nestes termos a opção e o caminho tumultuoso seguido e os princípios da colegialidade, da consensualidade, da imparcialidade, do formalismo da votação, das matérias referentes ao processo eleitoral e da independência administrativa eleitoral. Contra o que havia sido acordado em relação à inclusão de todos os membros do plenário no grupo técnico e na estrutura da coordenação do centro de escrutínio, o senhor presidente da CNE mandou publicar em Diário da República, a primeira série, número 155 de 16 de agosto, o seu despacho número 3 de 2022, o regulamento número 9 de 2022, que aprova os modelos de ata da mesa de voto, da ata síntese da Assembleia de Voto e o respectivo regulamento sobre a organização e o funcionamento do Centro de Escrutínio Nacional. O modelo de ata da mesa de voto, ora publicado, fornecido pela Indra, é inválido e deveria ser imediatamente corrigido, por não conter o número de votantes, que é o elemento obrigatório nas atas estabelecidas e legislado na linha C do número 2 do artigo 123 da Lei Eleitoral. O modelo da ata síntese da Assembleia de Voto também deveria ser corrigido, porque omite igualmente o número de votantes. Considerando que a operação do apuramento nacional das eleições gerais tem por finalidade verificar o número de eleitores que votaram, é um imperativo que este número seja registrado na ata. Na ata síntese da Assembleia de Voto, como previsto no número 8 do artigo 86 da Lei Eleitoral. Pois, quando da contratação da Indra, em janeiro, ordenou o seu fornecedor a inclusão do número de votantes quer na ata da mesa de voto e na ata síntese da Assembleia de Voto. Por isso, não se pode compreender
Por que razão levou a Comissão Nacional Eleitoral retirar das atas eleitorais o elemento número 1 de votantes a escassos dias das eleições, pois entre elemento fundamental ao apuramento das eleições constou sempre das atas apuradas e utilizadas nas eleições anteriores. Outro sim, o regulamento sobre a organização do centro de escrutínio, como outras que foram referidas, ofendem o princípio da legalidade por 3 razões. 1. Deveria ter sido publicado no prazo de 30 dias. 2. Vem conferir a pessoas estranhas o exercício de competências que a lei atribui aos membros do plenário da CNE. 3. Atribui apenas 5 dos 17 comissários nacionais o exercício da competência de proceder às operações de apuramento dos resultados das eleições que o legislador conferiu a todos os membros do plenário da Comissão Nacional Eleitoral para serem exercidos colegialmente, sem qualquer diferenciação ou discriminação. Referido regulamento vem conferir acesso livre para circular e permanecer sem limites à área de escrutínio, sem qualquer restrições, apenas a 5 dos 17 membros da CNE. Aos demais membros da CNE e aos mandatários das candidaturas foram impostas limitações de acesso à informação e de circulação lá onde se recepcionam todos os dados das mesas de votos, incorporados nas atas simples da Assembleia de Votos, e lá onde se formatizam e digitalizam os computadores da Indra, todos os dados inerentes ao processo de apuramento provisório e definitivo das eleições gerais, como se pode ler no artigo 14, número 1, a linha B. A mesma ilegalidade está consagrada para as CPEs, que são as Comissões Provinciais Eleitorais. Estas limitações impostas no referido regulamento ofendem o princípio da igualdade. Do regulamento sobre observação eleitoral. Considerando o regulamento sobre observação eleitoral um instrumento jurídico destinado a estabelecer regras de atuação, procedimento dos observadores, direitos e deveres e conexos em concretos. Vale sublinhar alguns direitos cabíveis aos observadores, entre os quais o direito de acompanhar os atos de campanha eleitoral, a votação e as operações do apuramento eleitoral. A linha F, visitar as instalações da Comissão Nacional Eleitoral com vista a verificar a conformidade dos meios a serem utilizados ligados ao processo eleitoral. A linha H, liberdade de acesso a todos os locais de votação e centros de contagem. A linha O, ter acesso à documentação referente ao processo eleitoral. A linha G, emitir uma declaração sobre a conduta e o resultado das eleições depois do anúncio dos resultados pela Comissão Nacional Eleitoral. A linha R, conforme se pode verificar artigo 32, já referido no mesmo diploma legal. No mesmo diploma legal. Esgotado todos os meios graciosos internos, manifestados em vários memorandos e a uma exposição dirigidas ao presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que os submeteu ao plenário para apreciação e discussão, cujo debate não foi aceito, seguido de ameaças
de ameaças com processos disciplinares dos subscritores pela sua devolução à Assembleia Nacional, por conseguinte, a expulsão deste órgão. Dos resultados provisórios das eleições gerais. Em sede da 28ª sessão extraordinária da reunião do plenário da Comissão Nacional Eleitoral, realizada no dia 25 de agosto do corrente ano, foi submetida ao referido plenário a ata referente aos resultados provisórios das eleições gerais, assinada por todos os comissários nacionais, sem que tivesse sido apreciado os votos nulos e brancos. No entanto, na expectativa interesse de servir e de se vir a produzir a ata dos resultados eleitorais definitivo, esperava-se que o grupo técnico do Centro de Escrutínio apresentasse previamente em plenário o número dos votos nulos e brancos para a sua apreciação e decisão. O que não se verificou, demarcamo-nos da ata dos resultados provisórios assinado diante dos fatos e constatações e violações constantes e sistemáticas que nos parecem ser costume, mesmo contra a lei. Os comissários nacionais subscritores do presente comunicado de imprensa não podem fazer novas escolhas, senão a de servir a nação com independência, imparcialidade, dedicação, devoção totais, tal como consta da linha D do artigo 43 do mesmo diploma legal, enquanto estiverem em causa a imagem da Comissão Nacional Eleitoral, do bom nome dos seus membros, vilipendiados legitimamente em asta pública por vários segmentos da sociedade angolana. Por isso, vimos, por via do presente comunicado, diante dos angolanos em geral, dos eleitores da comunidade nacional e internacional, com destaque dos países representados em corpo diplomático acreditado em Angola, que seguem com bastante interesse a organização das eleições gerais, realizadas no dia 24 de agosto de 2022, tornar público o seguinte: dos resultados provisórios das eleições gerais. Em sede da 28ª sessão extraordinária, nós, os comissários nacionais da Comissão Nacional Eleitoral, em defesa da lei e da Constituição da República Angolana, fiéis à pátria e ao serviço da nação, tal como sempre demonstramos aqui, diante da opinião pública nacional e internacional, demarcamo-nos de todos os atos que visam subverter o direito e a lei e que comprometem a seriedade do processo eleitoral, coloquem em risco a vontade soberana dos eleitores, com os quais a Comissão Nacional Eleitoral deveria estar comprometida a prestar melhor serviço nessas eleições de 24 de agosto de 2022. Os subscritores: Isaías Celestino Chitombe, ausente por questões de infelicidade; Domingos Inácio Francisco Viana, Rafael Domingos Aguiar, Maria Marcelina Lucanda Pascoal e Jorge Mussonguela.
Luanda, aos 27 de agosto de 2022. Obrigada. Assim lemos o nosso comunicado de imprensa. Bem, em síntese, digamos assim, este é o comunicado de imprensa dos comissários subscritores deste comunicado, trazem para o domínio público nacional e internacional. O nosso comunicado retrata factos que vêm, digamos, desde o começo da organização do processo eleitoral. O que significa que, durante todos os atos do processo eleitoral, verificou-se, digamos, violação ou violações constantes das normas que orientam, que regulam a organização e o funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Só para dar-vos um exemplo, não é verdade? Os observadores, há um regulamento aprovado pela Comissão Nacional Eleitoral, ou seja, pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral. Este regulamento coarta direitos dos observadores e direitos fundamentais para o papel do observador. Um deles é dos observadores, não é? Fazerem parte dos locais estratégicos onde se faz ou onde se procede o apuramento das eleições. E, infelizmente, os observadores não tiveram o privilégio de exercer este direito. E, certamente, irá dificultar os observadores, digamos, fazerem uma declaração de acordo com o que consta da lei e que, de certa maneira, pode criar algum desequilíbrio entre o real e o não real. E, por outro lado, se calhar esta pergunta não haveria de deixar de ser feita, tem a ver com os resultados eleitorais tornados públicos. Nós subscrevemos, assinamos esta ata, mas na perspectiva de virmos a discutir, não é? A discutir e deliberar sobre os votos nulos e brancos. Infelizmente, esta ata dos resultados provisórios definitivos não mereceram um tratamento de acordo com a lei, porque, como sabem, e conforme lido no nosso comunicado de imprensa, o exercício das competências do plenário foi transferido a um grupo reduzido do plenário. Nós somos 17 membros do plenário, só a 5 membros foi conferido competências para o apuramento dos resultados eleitorais. Para ser honesto convosco e com Angola e com o mundo em geral, nós não participamos no processo do apuramento. Simplesmente tivemos, digamos, tivemos que fazer um papel de indivíduos estranhos ao processo de apuramento. Isto porque assistimos simplesmente a nos dizerem que a candidatura X teve X, a candidatura Y teve X, simplesmente isto. Boa tarde. Primeira questão, Gabriel Bunga, jornalista do João da Bola. A primeira pergunta que eu coloco, senhores comissários. Bem, nós não vamos nos debruçar em que partido nós pertencemos. Nós pertencemos à Comissão Nacional Eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral, nós não representamos partidos. Nós somos membros da Comissão Nacional Eleitoral, designados pelo Presidente da Assembleia Nacional. Fora indicado por algum partido ou não? Bem, isto nem se coloca, porque nós não estamos aqui para falar de partidos políticos. Não se coloca. Sofreram pressão de alguma formação política para, por acaso, virem aqui? Não, nós estamos a cumprir com o direito constitucional de informar os angolanos aquilo que se está a passar. Simplesmente. E não aceito os resultados, é isto? Não aceito os resultados.
Não estou a setembro, porque é que só os comissários nacionais veem? Colega, acho que estamos a sabotar a reunião. Vamos de uma forma mais organizada. Sim, O colega vai pediu tirar a penso palavra. que- não sei o resultado. Não é isso. Não foi esta a Não, nossa não informação. foi isso. E como vocês acompanharam o comunicado, em nenhum momento nós dissemos que não aceitamos os resultados. Quem tem de aceitar os resultados são os partidos políticos, não nós. Muito bem, mesa de presídio. Gostaria de fazer aqui algumas questões Orlando Luiz Emanuel, da Televisão Pública de Angola. Primeiro, em que competência vocês têm para convocar uma reunião de imprensa e falar em nome da CNE? Bem, o artigo 43, a linha 10, dá-nos esse direito de nos pronunciarmos. Portanto, dê-me um minuto Artigo 43 da Constituição. da lei 12/12. Ok. Na Constituição. Só por isso, e à luz da Constituição, fazemos recurso o artigo- ao artigo 40. Microfone, faz favor. O artigo 40. Direciona-se ao microfone. A pensar que está sentado para direcionar ao microfone. Direcionas tu, né? Agora o colega quer mandar aqui. Não, vai sentar. Aqui. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos a emitir a conferência de imprensa de alguns comissários eleitorais a partir daqui de uma das unidades hoteleiras de Luanda. Bem, só para tomarem atenção, tomamos essa iniciativa com base no número I2 do artigo 40, número I2 do artigo 52, a linha 10 do artigo 43 da lei 12/12. Portanto, o número 2 diz o seguinte: os membros da Comissão Nacional Eleitoral não devem, a linha A, direta ou indiretamente, apoiar ou opor-se a qualquer matéria eleitoral em disputa pelos candidatos dos partidos políticos ou das coligações de partidos políticos, sem prejuízo de pronunciamento, quando esteja em causa o bom nome ou a imagem e o bom desempenho da Comissão Nacional Eleitoral. É com este fundamento que nós viemos, em sede deste comunicado, dizer o que, ou seja, informar os angolanos e a comunidade internacional do que se está passando. Ok. O que foi transmitido foi essencialmente informação jurídica. E para nós, enquanto jornalistas, e de forma a podermos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir, queríamos saber em concreto, sem citação de linhas, de prédios, etc., que para nós é o mais importante, daquilo que eu retive. Portanto, em causa está, portanto, vocês subscreveram a ata dos resultados provisórios, mas deveria ter sido discutida a seguir então os votos brancos e nulos, é isso? Precisamente. Portanto, essa é uma das queixas. E a outra tem a ver com os direitos de circulação e limitação de alguns direitos dentro do centro de escrutínio. É outra das queixas. Agora, perante este cenário, está a decorrer neste momento uma plenária da CNE, onde faltam 5 comissários. Julgo que são os comissários que se encontram aqui e um outro que não está. O que significa, em concreto, esta vossa posição dentro da CNE? O facto de não estar preenchido o número de comissários inviabiliza o funcionamento da CNE. E o que é que significa? Portanto, vocês estão-se a retirar de uma ata que subscreveram. Nós queríamos entender isso, mas fora dos termos jurídicos, em termos concretos, para que as pessoas possam entender. Obrigada. Ok. Em termos concretos, nós não estamos a retirar da ata. Subscrevemos a ata. Infelizmente, a ata esta está relacionada com os resultados eleitorais provisórios, que está a ser objeto de aproveitamento político. Esse é um aspecto. Esse é um aspecto. Uma questão técnica, Podíamos tocar um lugar. tocar de posição, a senhora mais ao microfone. mas desculpa incomodar. Isto é um aspecto. Em relação ao funcionamento do plenário da Comissão Nacional Eleitoral, a nossa ausência não impede que o plenário reúna, até porque a maioria dos membros do plenário estão presentes nesta 29ª reunião plenária. Portanto, não há cá qualquer problema.
em relação ao centro de escrutínio. O centro de escrutínio é um espaço onde se procede um conjunto de atos, ou seja, um conjunto de atos e ações para o apuramento dos resultados eleitorais provisórios e definitivos. Acontece que o processo do apuramento dos resultados eleitorais é competência exclusiva, não é, do plenário. O plenário da Comissão Nacional Eleitoral é composto por 17 membros. Acontece que apenas foi conferido competência para o procedimento do apuramento dos resultados eleitorais a 5 membros do plenário. Então, como é que os E isto viola. Quem conferiu essa válidos? competência não foi o plenário? Foi o presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Exatamente. Este ato viola o princípio da colegialidade. Porque as matérias referentes ao processo eleitoral têm de ser tratadas por todos os membros que compõem o plenário. Atempadamente foi feita alguma reclamação em relação a este assunto? Nós fizemos este ato público que estamos a fazer hoje é fruto de um conjunto de ações que precedem deste comunicado de imprensa. Nós fizemos um memorando apresentado ao Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, fizemos uma exposição apresentada, dada a entrada do gabinete do Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, fizemos um terceiro documento que não foram objeto de resposta. Só para sublinhar, o memorando e a exposição que nós dirigimos ao Presidente da Comissão Nacional Eleitoral foi submetida para discussão, ou seja, para apreciação e discussão para o plenário. Infelizmente, o que veio dos colegas comissários, nós fomos ameaçados de sermos devolvidos à Assembleia Nacional, não se permitiu uma discussão sobre as nossas preocupações, por sinal, preocupações legítimas. Por sinais, preocupações legítimas. O que significa dizer que todo esforço intramuro foi feito. Foi feito. Mas não permitiram-nos fazer o debate, não permitiram-nos fazer o exercício do direito contraditório, que é um direito constitucional. E o que é que fizeram? Mandaram para o arquivo os nossos documentos, ou seja, o memorando e a exposição. É nesse contexto que os senhores são ameaçados com tal processo disciplinar, falou há pouco. Não percebo. É nesse contexto, como mencionou a sua colega, que os senhores foram ameaçados com um processo disciplinar e expulsão? Foi sim neste contexto que isto tudo aconteceu. Vão assinar a ata com os resultados definitivos ou não? Bem, em princípio não. Em princípio não vamos assinar, até porque não é recomendável nesta altura assinarmos ou seja, a ata dos resultados eleitorais definitivos. Vamos esperar que, digamos, em função da aparente crise política, se encontre, digamos, uma solução sobre o que está a acontecer no país. Mas vale aqui sublinhar, o nosso interesse enquanto membros da Comissão Nacional Eleitoral é que os serviços que nós prestamos devem estar direcionados ao país, não a qualquer partido político, mas direcionados ao país, aos angolanos em geral e aos eleitores. É para estes que a Comissão Nacional Eleitoral tem responsabilidade de servir e não a partidos políticos. Será que a conferência de imprensa não é resultado das reivindicações de alguns partidos políticos? Não tem nada a ver com reivindicações de partidos políticos. Como pude ler, como pode ler a nossa colega, o nosso comunicado, retrata até factos anteriores ao que está a acontecer. Se o senhor está a assinar este documento, pode ofuscar o processo eleitoral. Caso não assine, pode ofuscar o processo eleitoral.
Bem, eu não quero comentar questões de futuro. Prefiro ficar por aqui. Muito obrigado. Mas Desculpa, damos assim por encerrada a nossa conferência. Obrigado.